Olá, é o seu Estúdio 7 no ar, um programa da TV 7 Lagoas direcionado a você que está sempre antenado com dicas, reportagens, que quer estar sempre atento às novidades. Bom, e esse mês nada mais especial do que a gente falar sobre mães. O que é mãe? O que é ser mãe? Né? Eu falo que a minha é tudo para mim. Né? É o meu esteio, é o meu equilíbrio, é a minha ponte, é a minha vida, é a minha mãe. Então hoje nada melhor do que duas pessoas que estão no ramo da nutrição e da psicologia para que a gente possa conversar um pouco mais sobre o fato de ser mãe e ser profissional, né? Estamos aqui hoje com a Luana, com a Valéria, né? Eu agradeço a elas aqui hoje. Bom, Luana, conta um pouquinho pra gente sobre você. Primeiro, obrigado pela oportunidade, Anne. Meu nome é Luana, né? Eu sou psicóloga e sou também consultora em amamentação. Sou mãe de 2 filhos, né? O Dani tem 4 anos e o Bernardo está com 7 meses. E trabalho hoje com atendimento de mães, né? Desde aquelas que estão tentando, na verdade, né? As tentantes, as gestantes, as mães em puerpério, né? Que passam que é esse primeiro período, logo que o bebê nasce, né? E eu trabalho também com essa consultoria em amamentação, né? Entendendo que esse momento é um momento muito especial, mas também um momento muito difícil enfrentado por nós mulheres, né? A maternidade que vem cheia de dilemas, cheia de, às vezes, dificuldades, vem com muitas alegrias também, mas às vezes com muitas dificuldades, e a mulher necessita muito de um apoio nesse momento, né? E aí eu trabalho com essas pessoas, né? Com essas mulheres. Valéria? Primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Valéria, sou nutricionista, sou mãe do Otto, de 1 ano e 2 meses. E assim, é uma alegria imensa, né, ser mãe, então é algo que nos preenche no ser da gente. E até como a Luana falou, essa questão da rede de apoio, eu acho ela fundamental, a rede de apoio, porque realmente a maternidade real, hoje ela é muito difícil. E sem uma rede de apoio, isso acaba se tornando mais difícil. A rede de apoio ela é importante para que a gente possa ser mãe e também voltar ao mercado de trabalho quando, né, já estamos inseridas nesse mercado. Bom, Luana, hoje a gente vê um perfil de mulheres que às vezes não querem muito amamentar por alguns tabus que são criados, né? Principalmente quando a gente fala de flacidez de seios. Qual é o perfil hoje de mulheres que amamentam? O perfil das mulheres que amamentam é muito variado, né? Nós não temos assim para dizer sobre classe social especificamente, sobre raça, na verdade, porque ele é variado e ele depende muito da informação que a mulher recebe e do desejo que ela tem, né? Nesse processo que é a amamentação. A amamentação, podemos dizer que inicialmente ela era instintiva, né? Só que hoje nós somos mediados, né, por todas as questões sociais, e essas questões sociais que mediam essa nossa relação da mulher com o bebê atravessa essa questão da amamentação. Então não é instintivo, né? E às vezes muitas mulheres pensam, é só o neném nasceu, eu pego e coloco e ele vai mamar bonitinho, né? E não é bem assim. E aí surgem as dificuldades, e muitas mulheres abandonam esse sonho, esse desejo, justamente porque não tem a informação adequada e também não tem essa rede que auxilia nisso, né? Muitas vezes o profissional de saúde vem e diz para a mãe, não, a gente pode entrar com uma fórmula, a gente vem com outras questões ali, e aí isso vai perpassando, né? E aí tem também envolvido nisso as questões físicas, né? Que muitas mulheres se preocupam muito com essa questão logo que o bebê nasce. Então, a amamentação é perpassada por diversas questões aí da vida da mulher e traz vários dilemas junto com essa maternidade, porque a mulher, quando o neném nasce uma mulher, né? E aquela que existia antes morre. E a mulher então está passando por um luto.
É um luto, é uma felicidade, é uma ambivalência de sentimentos, ao mesmo tempo que vem aquela alegria enorme do bebê, também vem uma tristeza junto com aquilo por causa dessa mulher que não existe mais e que não vai existir mais, né? E aí esse dilema através dessa amamentação e essas dificuldades vêm, e muitas vezes a falta de informação e a falta dessa rede de apoio é que faz a mulher muitas vezes desistir de algo que inicialmente era um desejo dela, né? E Val, você como nutricionista, né? Qual é o maior dificultador quando a gente fala de alimentação gestante e quando você está amamentando? Em relação na gestação, muitas vezes ter que mudar alguns hábitos alimentares. Às vezes a mulher tinha certos hábitos alimentares não saudáveis e uma gestação saudável vem junto com uma alimentação saudável. Então acaba que muitas mulheres têm essa dificuldade de às vezes deixar de consumir alguns alimentos, principalmente bebidas alcoólicas. Muitas mulheres são fumantes, então tem que parar de fumar na gestação. Então, e aí acaba surgindo com algumas compulsões alimentares. Tem a questão da gestação que a mulher tem mais apetite, então acaba tendo que controlar para não comer alimentos não saudáveis. E isso se prolonga para o pós-parto, né? Para depois do nascimento do bebê, porque a alimentação ela continua tendo que ser saudável, porque o leite ele é formado, então nutrientes que estão no leite, né? Que a mãe alimentou vai para o bebê, e a mãe continua sentindo muita fome, é uma fome muito grande que a gente tem, muita sede. Então, assim, beber muitos líquidos, principalmente água, e ter uma alimentação saudável garante até a disposição para a gente cuidar desse bebê também. Entendi. E passar pela primeira experiência, no caso, igual ela falou, que hoje não existe mais esse perfil de mulheres para amamentar. Qual é a sensação que você sentiu? Porque o Otto é o primeiro. Sim. Qual foi a sua sensação como mãe? É uma explosão de sentimentos, como até a Luana comentou mesmo, vem a alegria, vem a tristeza, uma mistura assim no início, assim, você acha que está preparada para o nascimento, você se prepara psicologicamente, mas quando ele te entrega ali seu pacotinho, você olha assim, o que eu faço agora? E assim, cada dia é uma experiência nova, cada dia é uma descoberta nova. Então, assim, a rede de apoio acabou que poucos meses depois eu acabei entrando num grupo aqui em Sete Lagoas no WhatsApp, que é uma mãe de primeira, que na verdade é uma mãe de primeira, de segunda, de terceira, quantas viagens forem. E isso ajuda muito, porque no início a gente não sabe de nada, e ficar ligando para pediatra o tempo todo não dá. Então, às vezes, uma dúvida ali assim, alguma mãe passou por isso? Ah, passei assim normal. Ufa, você já dá um alívio. Não, dá uma olhadinha, porque o meu filho passou e não era normal, procura o pediatra. Então acaba ajudando muito. Então agradeço demais ao grupo também por ter algumas experiências de mães que já passaram, e acaba que a gente vai também passando algumas experiências conforme a gente vai passando. Mas assim, é uma alegria que não tem explicação, é um amor que eu já tentei medir esse amor, não tem como medir, é um amor inexplicável. Luana, e você? Você já tem 2, né? 2. Qual foi o seu sentimento ao amamentar pela primeira vez? Então, o meu processo com o Dani, né, meu primeiro filho, foi um pouco difícil na amamentação. Como eu tenho o seio pequeno, muita gente ficou, mas como que vai, né? Não vai ter leite suficiente. Aí o neném chora porque tá com fome, porque o leite é fraco, porque o leite isso, né? E eu tive um pouco de fissura no começo, né? Que é uma ferida no seio causada às vezes, a posição inadequada, a pega incorreta do bebê. E aí eu entrei, né, recebi aí um monte de dica, de gente dando, né, auxiliando e tal. Entrei com um bico artificial de silicone para amamentar. E aí também, por falta da orientação adequada, quando eu voltei a trabalhar, quando ele estava com 4 meses, nós iniciamos com a mamadeira. Então, aos 6 meses, ele parou de mamar, né? E até então, antes de eu ter o conhecimento adequado, eu acreditava que ele quis parar de mamar, né? Só que um bebê dessa idade não quer parar de mamar, né? Mas aí a gente coloca esses bicos artificiais e atrapalha. E aí eu tive essa experiência com ele. Já com o Bernardo, como eu já tinha toda a informação, né? Já era consultora em amamentação, já tinha passado até por esse primeiro processo,
foi completamente diferente, né? Eu amamentei ele logo que ele nasceu, que é uma coisa, uma recomendação da Organização Mundial da Saúde e que é super importante, a amamentação que a gente chama em amamentação de Golden Hour, que é a hora de ouro da amamentação. Então, eu amamentei ele nesse primeiro momento, nessa primeira hora de vida dele. E ele está hoje com 7 meses e segue, né, já iniciou a introdução alimentar, mas segue mamando sem nada no seio, nenhuma fissura, nenhum tipo de problema. E eu percebo hoje, assim, que o vínculo que eu tenho hoje com o Bernardo é diferente do que eu tinha com o Dani. E eu acho que muito por conta dessa forma de fazer na amamentação. É engraçado, né? São tantas experiências, né? Eu também tenho 2. Primeiro foi terrível, justamente por causa das fissuras. Eu lembro que produzi muito leite. Produzi leite que eu brincava que eu virei uma vaca leiteira, que esguichava longe, né? Mas assim, o meu medo de amamentar por causa das fissuras foi muito maior. Na época eu queria até que eu tirasse a minha filha, me tirasse esse prazer. Eu falei não. Aí o que foi a minha solução na época? O bico de silicone. Após passar todo o processo pomadinha, algumas receitinhas caseiras de tomar o sol, o próprio leite, né? Aí sim eu consegui amamentar. Mas eu jamais abriria mão desse momento, daquele, como diz a Val, né? O pacotinho. O seu olhar, a troca de olhar, né? Porque muita gente fala assim, vocês floriam demais essa questão da amamentação. Não é florear, mas a gente como mulher, é um sentimento que a gente tem da gente tentar entender assim, é o meu processo de mãe, o meu filho. É uma sensação inexplicável, mas eu jamais abriria mão justamente que a gente fala muito da questão de estética. Aquele momento era meu e dela, né? Era meu e dele, porque eu tenho 2, eu tenho um casal, era nosso. Já do meu menino também, eu já não tive tanta fissura, mas foi uma gravidez muito rápida, uma em cima da outra. É 1 ano só de diferença. Então, assim, ainda tinha um pouquinho do resquício de dorzinha e tudo mais, porque eu tive que tirar a Maria Clara, porque eu descobri que estava grávida do José. Então, aí eu acabei tirando. Mas 6 meses amamentação exclusiva, todos 2. Independente do tempo de gravidez da Maria Clara, foi 6 meses de amamentação exclusiva. Mas é importante a gente frisar também que às vezes fica muita preocupação. Agora eu tenho que emagrecer. Eu preciso emagrecer. Então, se eu comer, eu vou engordar. Lembrando que quanto mais a criança amamenta, né? Mais fome a gente tem, o processo, né? Então o seu corpo vai adaptando novamente. E eu acho tão bonito quando a gente deixa o nosso corpo adaptar normalmente, voltar ao que era antes, né? Porque eu acho que a gente respeita um processo natural do nosso organismo. Porque você cresceu durante 9 meses, né? E querer voltar a isso em 1 semana não existe, né? É como cortar um pedaço de um processo que você deixou de respeitar, né? Então a gente vai para um pequeno intervalo, né? A gente vai para o segundo bloco e daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho mais sobre a amamentação. Olá, 7 Lagoas! Você quer alugar um imóvel sem burocracia e com agilidade? Eu tenho uma novidade para você. A Giancarlo Imóveis fez uma parceria com a Credipago para solucionar o seu problema em 15 minutinhos. Passe na Giancarlo Imóveis e encontre a sua solução. Giancarlo Imóveis, a imobiliária que tem as melhores condições para quem quer alugar, vender ou comprar imóveis. Avenida Antônio Olinto, 477, primeiro andar, no centro de 7 Lagoas. Contato 3775-1020 ou 3775-2010. Para locação, ligue 99351-8004. Acesse www.jkaimóveis.com.br.
O Hospital Nossa Senhora das Graças nasceu em 1880. De lá para cá, se tornou referência em saúde para a população de Sete Lagoas e também da região. Atualmente é aqui que mais de 650 mil pessoas, de mais de 35 municípios, buscam atendimento de alta e média complexidade nas mais diversas especialidades médicas. No Hospital Nossa Senhora das Graças, mais de 70% de todos os atendimentos são voltados para pacientes do SUS. Só para se ter uma ideia da grandeza do Hospital Nossa Senhora das Graças, todos os anos são realizadas aqui uma média de 7.000 cirurgias em mais de 20 especialidades. E esse número é ainda maior quando consideramos as internações, os atendimentos de urgência e os ambulatoriais. No Hospital Nossa Senhora das Graças funciona a única maternidade da região, referência para pacientes de mais de 35 municípios. Por mês, são cerca de 400 partos e mais de 15.000 atendimentos a gestantes, independente se elas têm plano de saúde ou não. Aqui, mãe e filho recebem total assistência. A segurança do paciente e a qualidade no atendimento são valores que o Hospital Nossa Senhora das Graças carrega consigo desde a sua fundação. Por isso, o hospital está equipado com modernos leitos de UTI adulto, pediátrico e neonatal. É também no Nossa Senhora das Graças que funciona o serviço de hemodiálise. Mais de 28.000 sessões são realizadas por ano e mais de 95% dos pacientes também não têm plano de saúde. Só quem precisa ou já precisou ser atendido aqui vai entender o que eu estou dizendo. E você? Vai esperar precisar de atendimento para ajudar ou vai começar a fazer a sua parte agora? Trocando uma ideia, a gente faz mais por Sete Lagoas. Com o Parlamento Jovem, a Câmara Municipal abre espaço para que nossos jovens mostrem suas ideias, sugerindo e aprovando projetos. Assim, trabalhamos juntos para desenvolver ainda mais nossa cidade. Então, participe! Suas ideias fazem um futuro melhor. Câmara Municipal de Sete Lagoas. Olá, estamos de volta com o nosso segundo bloco, falando um pouquinho mais sobre maternidade e amamentação. Bom, Luana, como que é cuidar de uma mãe que infelizmente a gente conhece muito, que não produziu realmente uma quantidade de leite suficiente e que não conseguiu amamentar, mas teve toda aquela expectativa? Como ter esse olhar diferenciado? Na verdade, essa mãe tem muitas vezes um sofrimento por trás disso, né? Por conta do desejo, de tudo que ela planejou ao longo daquela gravidez, da expectativa que ela criou a respeito disso. E a produção de leite, na verdade, a gente ouve muito, né? Principalmente pessoas mais antigas, mas que muita gente ainda repete, de que tem pouco leite, de que o leite é fraco. E que, na verdade, isso não ocorre, né? A produção de leite, a gente costuma falar em amamentação que o seio da mulher não é um estoque de leite, ele é uma fábrica. Então, 80% do leite que o bebê mama, a cada mamada, ele é produzido na hora que o bebê está mamando. Então,
é o que eu digo, muitas vezes por falta da informação adequada, essa mãe deixa de amamentar, né? Existem também alguns profissionais de saúde que são muito apegados às normas, né? E aí existem dados, expectativas a respeito da linha de crescimento do bebê, mas é necessário avaliar que cada bebê é único. Então ele tem a sua própria linha. É claro que existe uma curva normal que se espera de que o bebê cumpra, mas cada bebê vai ganhar uma quantidade que faz parte dele. Cada bebê vai ganhar uma quantidade de caloria, de gramas ali para crescer, que é dele, que é da constituição dele. Como tem bebê que nasce com 2 quilos e nasce bem e vai embora para casa assim que nasce, e tem bebê que nasce com 4 quilos e aí a diferença é bem grande, mas também vai embora bem para casa, né? E tudo, então é lógico que não vamos esperar que um bebê que nasce com 2 quilos vai ganhar a mesma quantidade de peso que um bebê que nasce com 4 quilos, sim, né? A força que ele tem para mamar, porque para o bebê é um esforço muito grande, a amamentação, aquele início ali que ele está aprendendo a pega adequada, é um esforço muito grande. E às vezes a mãe é levada por essas normas, por esses dados que são colocados, e muitas vezes por esses mitos colocados da amamentação, de que tem um leite fraco, e aí tem muito, né? A Val pode falar melhor para nós, que tem muita gente que fala, tem as receitinhas, né? Cerveja preta, canjica, caldo de galinha, né? E o que na verdade a gente fala é da ingestão de líquidos, né? O leite é o líquido que sai. Então a mãe precisa estar bem hidratada e o bebê precisa mamar, né? A única coisa que faz produzir leite é o bebê mamar. Não tem outra coisa que possa fazer a mãe produzir mais do que o bebê mamar. E aí esse sofrimento que essa mãe às vezes sofre, e aí não tem uma rede de apoio, porque muitas vezes ela deseja, ela tá como você mesmo disse, tá com dor ao amamentar, mas quer insistir, e aí tem uma rede ali ao redor que às vezes fala, não, vamos dar mamadeira, é mais fácil, pra que você vai ficar fazendo assim, né? E desconsiderando todo o ganho que a amamentação tem, como você já disse, para além da nutrição, que é algo fantástico, que a amamentação exclusiva até os 6 meses previne obesidade, previne questões de alterações de pressão arterial futura, diversos tipos de câncer, várias questões relacionadas à saúde que já são comprovadas cientificamente. Ainda existe a questão do vínculo, né? O desenvolvimento psíquico da criança, a questão da amamentação, daquele vínculo, esse olhar da mãe com o bebê, ele é fundamental para o desenvolvimento desse bebê. Sim. E Val, você também pode falar muito pra gente essa questão dos mitos, né? Que é lá da vovó, né? Antigo demais. Toma cerveja preta pra dar leite. Toma canjica pra dar leite. Tem que comer muita canja de galinha. A mulher sai do hospital, a primeira coisa que tá lá em casa esperando ela é que é canja de galinha, né? Ah, o menino tá com cólica, dá chazinho. É mito ou verdade? Explica pra gente dentro da nutrição. Tudo é mito, na verdade, porque a mulher, na verdade, ela precisa de mais energia. Então, você comer uma canjica é carboidrato, então você vai ter mais energia. Você comer uma canja de galinha, uma coisa mais gordurosa, vai ter mais energia. Mas isso não vai interferir na produção de leite. A produção de leite é líquido, é água, muita água mesmo, dependendo da mulher, de 3 a 4 litros de água por dia. Ou seja, cada mamada ali, a garrafinha de água do lado, e uma ingestão de alimentação saudável adequada, porque ela precisa de mais energia, porque ela tem um gasto calórico bem elevado também. Em relação aos chás, é mito, na verdade acaba sendo até mais prejudicial, porque o estômago do bebê ele é muito pequeno, com 1 mês de vida ele tem o tamanho de um ovo, então é muito pequenininho, então o esvaziamento gástrico do bebê também acaba se tornando rápido, por isso que ele acaba demandando de mais mamadas ao longo do dia, nesse início, porque é muito pequenininho. Então, mamou, vai dar aquela, né, descansou, daqui a pouco quer mamar de novo. E acaba que no início, o bebê ele vai chorar muito, porque ele estava num local totalmente protegido, ali totalmente dele, aquela coisa gostosa. De repente, ele está num mundo com barulho, com uma iluminação completamente diferente. Ele não tem, o ciclo circadiano dele não está desenvolvido ainda. Então ele acaba, os nossos bebês ele acabam chorando mesmo, ele chora mais durante o dia, chora mais uma madrugada, então é cólica, só que a cólica mesmo, ela vai aparecer com 20 dias, 1 mês depois, até então o bebê não chora de cólica, e eu mesmo escutei, dá chazinho,
mãe, dá fuxicória com chupeta. E eu assim, meu Deus do céu, eu sei que nada disso tá certo. Na própria caderneta de vacinação vem do Ministério da Saúde essas recomendações, não uso de chás, porque isso vai atrapalhar a livre demanda. Você dando um chá, você dando uma água, você atrapalha a ingestão do leite, porque você ocupou o espaço do leite. E o uso de chupetas, ele vai atrapalhar a livre demanda, porque a livre demanda nada mais é do que o bebê mamar a hora que ele quer, a quantidade que ele quiser, o tempo todo. E você dando uma chupeta, você atrapalha, porque a amamentação não é apenas nutrição. A amamentação vai a muito mais disso. A sucção, às vezes o bebê ele precisa da sucção, porque ele precisa estar próximo ali da mãe, ele quer sentir a mãe ali. É para dormir, é porque ele quer um colo, ele quer um afago. Então a amamentação, eu falo assim, amamentar é amor, é o amor líquido, né? Então, às vezes, não é só para alimentar, às vezes o bebê quer realmente porque ele tá com fome, obviamente, ele quer porque ele tá sentindo uma dor, e a amamentação vai, inclusive, tem até estudos já mostrando a mamalgesia, que é o uso da amamentação na hora da dor. Inclusive, na hora que vai tomar uma vacina, o bebê no peito, ele sente muito menos dor, tem muito menos reação, porque já tá ali sentindo aquele amor todo. Então, dá uma choradinha ali, daqui a pouco já tá tranquilo novamente. Então, é preciso acabar realmente com esses mitos sobre a amamentação, que o leite é fraco, que, tá chorando, então ele só tá com fome, então às vezes ele só quer um colo também. E em relação à ingestão não permitida de outros alimentos, além do leite materno, até os 6 meses. Depois dos 6 meses, a gente começa com a introdução alimentar, mas até os 6 meses é uso exclusivo do leite materno. E se caso acontecer de um bebê não puder ser amamentado com leite materno, o uso da fórmula, mesmo assim o uso da fórmula é a fórmula apenas durante os 6 meses. Sim, a gente precisa quebrar muito isso, né? A indústria, infelizmente, farmacêutica, ela vem muito em cima com essas fórmulas, o que às vezes facilita a vida, mas prejudica a saúde de bebê, não só ali naquele período, mas pode ser prejudicial ao longo da vida. Porque as pessoas precisam entender que não é o dia que você come, é que você passa mal, ou que vai vir a doença, ou que não, é um longo período, né? É uma coisa progressiva. Uma criança, ela não engorda da noite para o dia. A pessoa, ela não engorda, são hábitos que vêm sendo adquiridos ao longo da sua vida. Então, as pessoas precisam entender que a amamentação é sim a fórmula do amor. É a fórmula da saúde, né? E com tudo isso que a gente enfrenta hoje, ainda existem muitos tabus. Existem muitas dificuldades, existem muitas regras. Mas hoje, o que você, Luana, Valéria, você como psicóloga, indica para essas mães na questão do contato, do convívio, até esse período de 6, depois a introdução alimentar, né, que já começa aos 6 meses com papinha de frutinha. O que você hoje traça nesse perfil, o que você recomenda? Então, é algo muito interessante de falar, como ela disse, da questão dos primeiros dias e primeiros meses do bebê. É preciso a gente entender primeiro, hoje em dia a gente fala numa teoria que chama teoria da estereogestação, né? A gente entende hoje, a ciência entende hoje que o nosso bebê humano, ele nasce muito frágil e sem condições como outros bebês, né? Porque a gente vê, por exemplo, o bezerro, ele nasce e já levanta, né? Um cavalinho, um potrinho, ele já nasce e ali ele levanta na mesma hora, ele mesmo consegue alcançar, né, o peito da mãe dele e já consegue mamar. O nosso bebê é muito mais frágil e aí é uma questão evolutiva. Nosso bebê fica 40 semanas na barriga da mãe. Ele tem que nascer porque o cérebro dele é muito grande e ele não tem passagem se ele crescer mais ali dentro. Então ele nasce, vamos dizer assim, antes da hora, antes do que deveria. Então ele é completamente imaturo, o nosso bebê. Ele é imaturo em todos os sentidos, ele é imaturo, a visão dele ainda não é adequada. E aí é muito interessante, é muito lindo, tudo relacionado à amamentação, né? As mães podem perceber que o seio fica mais escuro, a areola do seio fica mais escura, né? Muitas vezes a mãe fica assim, gente, além de crescer tá escuro. Fica escuro porque o bebê não enxerga.
E aí, ela ficando mais escura, o bebê tem mais possibilidade de perceber. E o bebê só enxerga 30 centímetros de distância dele quando ele nasce, que é exatamente a distância do rosto da mãe para o seio. Então é fantástico tudo relacionado à amamentação, que diz respeito a esse desenvolvimento do bebê. Então a amamentação é esse primeiro laço, esse primeiro vínculo. E a gente fala dessa teoria da estereogestação, entendendo que o bebê vai demandar muito mais do que o leite, do que a nutrição. Ele vai demandar o colo, o contato físico, pele a pele. Né? A gente recomenda muito o uso de sling, né? Que é aqueles panos que enrola, né? Que a gente fala assim, nossa, que coisa antiga, né? Que coisa primitiva. Mas é aqueles panos que enrolam, o bebê fica exatamente como ele estava na barriga da mãe, apertadinho, pouca luz, né? Ele fica tampadinho, ele fica em contato direto com a mãe, ouvindo o coração, porque ele ouvia aquele barulho o tempo todo, né? Tem gente que fala, vamos pôr o neném para dormir em silêncio. Gente, ele ficava num barulho imenso na barriga da gente, né? Como que ele vai ficar agora? O silêncio não é confortável para ele. Então tem... E aí nessa teoria da estereogestação a gente fala dos 5S, que são esses primeiros 3 meses que o bebê ainda está amadurecendo, da gente trabalhar com essas 5 maneiras, vamos dizer assim, de acalmar o bebê. Que é o chiado, esse zunido branco, que muitas vezes a avó da gente ensina, é pro neném acalmar mesmo, porque ele lembra do barulho da barriga. A gente segurar ele de barriguinha e apertando, segurando os membros dele, o bracinho, para ele se sentir seguro, porque na barriga ele ficava apertadinho, e aí a gente aperta ele bem apertadinho, enrola numa mantinha apertadinho e ele vai ficar à vontade ali, né? E a gente fala também da sucção, de colocar o neném para mamar, ele tá nervoso, coloca para mamar. Eu sei que muitas vezes é exaustivo para a mãe, por isso é muito importante que essa mãe conte com uma rede de apoio. Porque quando ela não está amamentando, ela precisa tomar um banho, relaxar um pouco, dormir, descansar, né? Porque amamentar só ela pode, mas o resto todo mundo pode fazer, né? Quem está próximo pode acalentar o bebê, pode colocar o bebê para dormir, pode trocar, dar um banho, né? E isso é fundamental para a mãe conseguir esse vínculo. E depois, ao longo do tempo, esse vínculo continuar, né? Tá junto sempre desse bebê, estimulando, né? Os estímulos são fundamentais. E a gente sabe que nada melhor do que carinho, né? Do que amor. E aí isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? Val, você como nutricionista, né? A gente sempre sabe o que é certinho. Você segue a regra já do Otton a partir dos primeiros 6 meses? Você conseguiu gente, oferecer açúcar para ele, tentar mais verduras, legumes e tudo mais com ele? É até engraçado, porque, assim, engraçado e triste, é triste na verdade, porque eu escutei muitos comentários. Não, mas você tá, por que você não tá dando tal coisa? Eu falei, porque não pode? Aí eu começo assim, porque a Organização Mundial de Saúde, porque o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, tem que falar todos os órgãos que falam, gente, são estudos demonstrando que a não alimentação antes dos 6 meses ela é prejudicial, que dos 6 meses a 1 ano de idade, o principal alimento ainda é o leite materno, a alimentação ela é complementar nesse momento, até porque o bebê às vezes nem com 6 meses não começa a alimentar, às vezes ele começa com 7 até 8 meses, 8 meses realmente começou a comer, foi com 8 meses, até então foi experimentação, ele foi começando a comer. E agora ele está com 1 ano, então agora que ele está comendo sal, porque saiu até uma publicação da Sociedade Brasileira de Pediatria ano passado, de não oferecer sal nesse primeiro momento, 6 meses a 1 ano. Aí, mas como assim? Você não coloca tempero na comida? Eu falei, não, tempero eu não coloco sal, mas temperada a comida tá com vários temperos. Então acaba que por eu ser nutricionista, eu acaba sofrendo alguns preconceitos, exatamente, das pessoas não entenderem, mas é a falta de informação. É a falta de informação, porque antigamente não era assim. Porque antigamente ninguém fazia, ninguém morreu, tá todo mundo... Ninguém morreu. É o tal do ninguém morreu. Tá todo mundo bem, mas na verdade não é isso. A verdade, se for ver, as pessoas hoje estão com mais diabetes, estão com mais problemas de obesidade, mais câncer, mais casos de câncer. Isso tudo, problemas respiratórios também, isso é bem interessante, que a gente está chegando agora no período de inverno. A amamentação exclusiva e ela prolongada, ela ajuda a evitar muito problemas respiratórios. Eu conheço, infelizmente, vários bebês que não tiveram oportunidade de ser amamentados e já tiveram bronquite, todo ano tem problema de bronquite.
E a amamentação, ela traz mais esse benefício, além dos inúmeros, né, que são todos já citados na literatura, mais benefícios em relação a problemas respiratórios. Então, mas eu procuro seguir sim à risca mesmo, porque eu sei que isso não é pra mim. Isso é a saúde do meu filho, é a vida dele que está em jogo. Então, eu procuro sim seguir o máximo, mas não comer o açúcar até hoje. Passou a Páscoa, não teve nada de ovo de Páscoa para ele. Eu fiz um mousse de chocolate que vai cacau com banana, tudo bem bacana mesmo, com os alimentos realmente próprios para a idade dele. Então, assim, e procuro sim seguir, porque na verdade eu estou seguindo estudos, eu estou seguindo a ciência, eu não estou seguindo nada da minha cabeça. Essa é uma Organização Mundial de Saúde, ela preconiza para o mundo inteiro. O Ministério da Saúde preconiza, né, para nós todos, para o Brasil, de uma forma geral, e a Sociedade Brasileira de Pediatria, que é um órgão, né, voltado justamente para essa infância, né, para a infância e adolescência. Então ela segue estudos, e são todo ano tem estudos publicados nessa área, sempre mais atualizações, e com certeza eu vou continuar seguindo tudo à risca. Bom, meninas, nosso tempo acabou, infelizmente, né, porque é assunto assim pra gente falar muito, né, porque a maternidade ela é complexa, mas ao mesmo tempo ela é gostosa, né? Então, com certeza a gente vai voltar com mais assuntos, com mais dicas, né? Questão de alimentação, crescimento, a vida pregressa dessa criança, né? Então, eu agradeço, tá, por vocês estarem aqui comigo hoje. Gostaria de deixar um grande abraço, um grande beijo a todas as mães, não só as mães, né, que puderam ter seus filhos, mas as mães de coração que adotaram sem saber nem quem era, mas são filhos também. Então, um feliz Dia das Mães, que seja, porque dia de mãe é todo dia, mas a gente sim escolhe um dia especial para poder homenagear essa grande mulher, porque toda mãe é guerreira, é lutadora, é batalhadora e merece sim todo o nosso respeito. A você, mamãe, o nosso carinho, o nosso beijo. O Estúdio 7 deseja um domingo maravilhoso ao lado dos filhos, né? Ao lado de todos aqueles que te amam, que te respeitam e que tanto prezam por ti. Bom, o Estúdio 7 fica por aqui hoje. Gostaria de deixar um grande beijo a todos os meus parceiros, a Regina do Cantinho Verde Floricultura, a Jamile e toda a equipe do Scov Salão de Beleza, a Bárbara da The Best. E você pode assistir o nosso programa pelo canal 9 da NET, pelo portal 7 Lagoas Play e pelo aplicativo. Muito obrigado e até mais!